Graça e paz da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe o seu dia nesta manhã, uma manhã de bênção. E que Deus esteja sempre conosco, é tempo de despertamento, porque precisamos estar bem acautelados, né? Os dias são muito difíceis. E dentro de todas essas dificuldades, nós vamos aprendendo com Deus. Meu querido, eu gostaria de conjecturar com vocês. Antes, quero pedir que vocês, né, se inscrevam e lá no meu canal de YouTube, né, que é o Marcha da Vitória. E além disso, que vocês possam, né, comentar sobre as mensagens e também dar um like, né, curtir e passar essas mensagens para outras pessoas. Meu querido, sem mais nem menos, vamos aqui abrir a palavra de Deus aqui no livro de Ezequiel, capítulo 34. É a Bíblia Sagrada. A palavra vai dizer: conhecereis a verdade vos libertará. Quero adiantar que a minha grande preocupação, como líder também, é justamente não ser enquadrado em alguns requerimentos que esse capítulo, né, Deus vai requerer de mim, em primeiro lugar, e depois de todos que estiverem ao alcance da palavra. Então vamos ver o que Deus tem para nós nesta manhã? Vamos abrir aqui então em Ezequiel 34, vamos abordar um texto que fala sobre a profecia contra pastores infiéis de Israel. Vem comigo. E veio a mim, diz o profeta, a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetize e dize aos pastores: assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Uma pergunta que o Senhor faz. Comeis a gordura e vos vestis da lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo. Isso é muito sério. Porquanto se espalharam, as minhas ovelhas, diz o Senhor, andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto alteiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Verso 7. Portanto, ó pastores, olha aí, falando para mim também, tá? Sou bispo, mas apacento. Olha aqui, ó. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo. Por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentaram a si mesmo, diz o Senhor, e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, de novo, verso 9, portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Perdão, assim diz o Senhor Jeová, eis que estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, digo, repetindo, assim diz o Senhor, eis que estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão. E eles deixarão de apacentar as ovelhas e não apacentarão mais. Não apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca. Eles não servirão mais de pasto. Meu Deus. Meu amado, minha amada,
A Bíblia não fala só para ovelhas, mas fala para nós também, liderança. Será que com isso, ou com uma mensagem como essa, e o discernimento que Deus está nos dando neste dia que fez o Senhor, será que com isso a gente declara ou tem a aparência de ser mais santo de que alguém? Não, não. Nós precisamos buscar algumas qualidades, alguns pontos que podem existir conosco. Sabe por quê? Porque nós somos falhos, meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão. Nós somos falhos. Isso aqui não vai fortalecer ovelha nenhuma, porque ovelha desobediente também, com certeza, sofre sanção também do céu. Lá no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 17, se não me falha a memória, diz que obedecei aos vossos pastores, que hão de dar conta, Xanerg, na Arábia, de vós ao Senhor. Então vê que a Bíblia fala para a ovelha, para ela obedecer os pastores, as pastoras, obedecer uma liderança, mas também fala para mim não machucar, não amassar, não pisar, não cuidar mais de mim mesmo e esquecendo das ovelhas. Esse foi o mal dos pastores de Israel, porque eles cuidavam mais deles mesmos e não cuidavam das ovelhas. Meu querido, a Bíblia, ela quer que nós venhamos dosar tudo. Eu tenho a minha família, eu preciso cuidar da minha família, mas eu tenho um compromisso de líder ou liderança. Eu preciso cuidar também das ovelhas, que não são minhas. O livro de 1 Pedro vai falar até o Senhor dizendo, entendeu? Que as ovelhas não são nossas, mas é nos dado a algumas autoridades, né? É delegado, melhor dizendo, autoridades da parte de Deus para nós, para a gente cuidar, exortar, até disciplinar, mas humilhar, pisar não. Uma das coisas que eu tenho percebido, não é de ontem para hoje, ou de uma semana ou um mesinho, não. São 27 anos, pela misericórdia, como pastor, passando por experiência, vivendo experiência. Às vezes nem sempre a gente acerta, também erra, mas quando nós erramos como líder, nós temos que aprender também a pedir perdão. E uma coisa que eu tenho visto aí, que há lideranças que não querem perdoar pecados. Se não perdoa, não adianta, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Também o Pai que está no céu não vai perdoar. Olha, isso tem sido atualmente, até já virou um tema da programação que eu faço, que é a Marcha da Vitória, todos os sábados de 9 a meio-dia. A falta de perdão. Hoje eu vivi experiências, né, para quem conhece o testemunho do Bispo Ivan, que eu tive que passar por hospital para aprender a perdoar, meu amigo. Então, será que Deus vai ter que colocar alguém no leito ou permitir algo lá, manto, na súbia, para que aprenda a perdoar? Eu passei por isso, e já como líder. Porque às vezes nos fazem tantas coisas e a gente perdoa de lábios, de boca, e lá dentro no âmago não perdoa, e precisamos perdoar. Então são pontos culminantes que podem levar também uma liderança como eu e qualquer outro líder a olhar só para si próprio e achar que só nós passamos por dificuldade ou passamos por, vamos dizer, dificuldades, passamos por experiências, por perseguição. Não, meu irmão. A Bíblia mostra que todos, inclusive, pecaram debaixo das potentes mãos do Senhor, e através do arrependimento, né, a remissão dos pecados, e nós estamos nessa terra para ser experimentados. A palavra de Deus vai dizer até que nós somos entregues ao matadouro todos os dias.
Entregue ao matadouro todos os dias. Meu querido, essa palavra vem de despertamento para nós, principalmente eu como liderança. A Bíblia está dizendo para mim, se eu começar a fazer do meu jeito, achar que eu tenho que corrigir do meu jeito, não buscar respaldo bíblico para tal, eu vou confrontar o céu, posso, de repente, errar, humilhar e fazer com que as ovelhas do Senhor, ou as almas de Deus, elas sejam espalhadas pelo campo, como está escrito, sejam espalhadas pelo campo e ficam à mercê das feras do campo. Sabe o que quer dizer isso? Se eu não tiver o cuidado até para corrigir, embora tem muitos, eu sou muito sincero, muitos que dizem, eu vou para o mundo porque o pastor me corrigiu. Bom, isso é diferente. Se o pastor corrigiu biblicamente, sabiamente, não humilhou aquela ovelha, não pisou aquela ovelha, mas corrigiu sabiamente, se ela tomar a decisão de querer ir para o mundo, fazer o que ela quiser, aí não é com aquele pastor. O sangue não será demandado, ou pastor, pastora, seja lá quem for, que estiver na liderança. Entendeu? Aí o sangue não será demandado da mão da liderança, generalizando, porque ele avisou do perigo. Agora, meu irmão, nós temos que dosar, porque a Bíblia vai dizer que nós não podemos passar da ira. Até podemos nos irar, passar da ira não. Então temos que tomar cuidado até com o que vamos falar, porque a nossa boca pode amaldiçoar, mas na mesma medida que nós amaldiçoamos, nós também recebemos a maldição. Então, é um reflexo para mim e para toda a liderança e para as ovelhas também. Não, o pastor tem que amar. Não, o pastor tem que amar, mas o pastor pode corrigir. O pastor pode orientar. O pastor pode, ou a liderança pode, até disciplinar, meu irmão. Manto, chanecalavassúpia. Pode disciplinar, mas tem que ser com base bíblica, para não transparecer o negócio da carne. E às vezes transparecer o negócio da carne que fica idêntico ao mundo. Todos nós somos sujeitos a esses erros? Somos. Deixa eu levantar minha mão aqui. Todos nós. Mas quando nós deparamos com a palavra falando de profecia, Deus ordenando, o profeta Ezequiel vai lá e profetiza contra os pastores de Israel, é porque eles estavam passando do limite, eles estavam pensando só neles. Eles estavam apacentando eles mesmos. Eles não queriam apacentar as ovelhas do Senhor, que Deus confiara sob os cuidados deles. Aí é que mora o perigo. Porque eles pensavam neles, só em fazer as coisas deles, e a única forma da gente apacentar as ovelhas do Senhor é dando estudo, orientação. A gente não tem domínio sobre elas. E eles queriam dominar, queriam mandar, tem que fazer isso, é desse jeito. Não é assim que a coisa funciona. Não é assim. Olha, eu vou citar um texto aqui, um comentário. Esse comentário eu ouvi muitas vezes no mundo. Não vamos misturar com as coisas santas. Mas no mundo, entendeu? Tinha um ditado que dizia assim, quem quebra galho é macaco pesado. O que eu quero dizer com isso? Eu gosto de confraternizar-se, gosto de me alegrar, mas quando é um negócio da palavra de Deus, a gente tem que levar a sério. Nós precisamos levar a sério os negócios de Deus, senão complica, e um encargo no grande dia diante do Senhor vai ser sério. Está aqui, Então eu preciso acordar mais para isso. Eu preciso acordar para isso. É uma tal de profetada hoje, uns negócios totalmente fora da razão de Deus. Um negócio complicado e às vezes você quer orientar. Na minha posição, quero orientar e algum dia, não, mas eu já aprendi, eu já entendi tudo. Bom, se entende tudo, então não precisa de orientação, não precisa de conselho. Mas eu preciso. Eu costumo dizer que
todo pastor ou liderança tem que ter um outro líder confidente para ele, às vezes, poder se confidenciar, porque, às vezes, também a liderança passa por uns problemas seríssimos. São muitos encargos familiares, de trabalho, mas, meu querido, quando chega no negócio, para cuidar dos negócios de papai, a gente tem que buscar no Senhor como a gente vai fazer sem mudar o ritmo. É muita coisa, muita invenção, muita, como se diz, contenda, uma fofocada tremenda, e isso traz transtorno. Eu tento e já tentei. Olha, e tem mais, hein? Se você perguntar assim, Bispo Ivan, quantas igrejas o Senhor tem, meu querido? Olha, vou te dizer, eu não tenho igreja nenhuma, porque a igreja não é minha, é do Senhor. Deus mandou ir para um lugar, mandou ir para o outro, e eu vim parar aqui onde estou agora, para fazer a obra. Mas acredito que também, por onde eu passo, eu vó pregar a verdade. Só vai ficar também quem quiser a verdade. Então, a lógica da Bíblia é essa, ó. O que sucede para a ovelha, sucede também para o pastor. O que sucede para o crente, também sucede para o não crente. Deus não vai deixar ser enrolado por ninguém. Não vai deixar ser escarnecido por ninguém. Essa é a realidade da Bíblia. E tem mais, ó, com Deus não dá para barganhar. É prejuízo. É prejuízo. Então, de novo, eu preciso aprender a perdoar. Temos que perdoar. Olha a base da vitória. Porque do jeito que as coisas estão, está acontecendo muita coisa, e se a gente começar a guardar as coisas no coração e levar para o lado do ódio e não perdoar, vai ser uma coisa séria. Ô, Bispo Ivan, posso te perguntar um negócio? Pode. Se não perdoar, pode perder a salvação? Não só pode perder a salvação, como pode parar lá dentro do inferno. Essa é a verdade. Marcos 11, versículo 25 e o versículo 26. O 25, Jesus deixou assim, bem certo, ó. Se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Aí no verso 26, o Senhor Jesus diz assim, mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai, que está nos céus, não perdoará as vossas ofensas. Agora, uma boa pergunta. Jesus falou só para a ovelha? Não, falou para pastores também que tem que aprender a perdoar. Falou para bispos que tem que aprender a perdoar. Falou para reverendos que tem que aprender a perdoar. Se não aprender, não tem esse negócio. Pode um pastor, um reverendo, um bispo, se não aprender e levar para o lado do ódio, pode parar dentro do inferno. Que essa palavra venha nos despertar nessa manhã. E vamos pedir força ao Senhor para a gente cuidar dos negócios dele. É tempo da gente pedir o que Salomão pediu, né? Salomão não pediu riqueza. Salomão, quando viu Alai de manto na Arábia, quando ele pediu, ele viu a responsabilidade que era cuidar dos negócios de Deus e Israel de Deus, ele pediu sabedoria. Senhor, me dá sabedoria para me cuidar do teu Israel. Eu sei que não vai ser fácil, mas me dá sabedoria. E Deus deu. Que Deus abençoe, né, a todos. É tempo de muita oração, mas é uma palavra de despertamento. Olha, a palavra de Deus, ela diz, deseja o episcopado quem deseja, lá em Timóteo. Boa coisa deseja. Deseja ser líder, deseja ser diácono, deseja ser evangelista, deseja ser pastor. Boa coisa deseja. Mas vem falando das qualidades. Vem, é só a gente ir ali para 1 Timóteo, melhor dizendo, 1 Timóteo capítulo 3, a gente vai ver ali o compromisso nosso, dentro do nosso chamado, né? Tanto seja, né, como diácono, a posição que for. Então Deus fala com as ovelhas e fala também com a gente que é pastor ou liderança. Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no meu canal de YouTube, né, o Marcha da Vitória. Vai lá, faz seu comentário. Olha, não guarda só para você não, tá? Divide com outros.
come desse pedação de bolo aí, mas divide com outro. Deus te abençoe, terra. A paz do Senhor.